Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar nosso mini curso sobre a LC 207, né? A LC 207 que trata o quê? Que traz o Código do Regime Disciplinar do Estado de Mato Grosso. E claro, seu regime disciplinar, nós temos as penalidades, né? Penalidades. Então, as penalidades estão consagradas aqui no capítulo 2º, só lembrando a vocês que nós iremos estudar capítulo a capítulo, cada capítulo nós iremos abordar em uma aula específica para melhor fixar, né? Penalidades, né? Essas penalidades serão aplicadas ao servidor. Mas, professor, quando que serão aplicadas ao servidor? Serão aplicadas ao servidor aqueles servidores que merecerem, né? Mas, professor, quando que o servidor ou empregado ou cargo comissionado merece uma aplicação de uma penalidade, né? É quando, né, ele tem um dever funcional, olha aí, um dever, ou quando ele tem um comportamento proibido, ó, tá? Um dever ou um comportamento proibido, previsto aí na legislação, ele descumprir qualquer um, quando ele ter uma atitude aí que vai contra esse regramento social que tem o servidor público no exercício de suas funções. Fez isso, o que acontece com o cara? Fez isso, ele estará sujeito à aplicação, né? É claro que todas as penalidades, né, e todos os comportamentos de dever, que é a obrigação de fazer, e proibição, as proibições e a vedação de algum comportamento tem que estar previamente já previsto na legislação e para aplicar ao servidor público. Então, ele vai ter essa penalidade a partir do momento que tiver esses comportamentos proibidos aí, ou descumprir um dever funcional, ele será punido. O professor será punido com quais penalidades, né? Vem comigo, 5 penalidades. São penalidades disciplinares. Primeiro, repreensão, né? A repreensão, além da repreensão, digo para vocês que é a penalidade mais leve que tem um servidor, né? Segunda, né? Aí você já vai aumentando a intensidade da gravidade, é a suspensão. Nós já sabemos que a suspensão é até 90 dias. Então, aqui o Código Disciplinar, ele dividiu a suspensão em 2 possibilidades de aplicação. A primeira possibilidade de aplicação é de 1 a 30 dias, ou seja, o cara pode receber aí uma penalidade de 15 dias, por exemplo, né? E a segunda e última, de 31 a 90 dias, né? Ah, professor, se vai ser 15, vai ser 90, nós vamos ter que analisar o quê? As circunstâncias que foi ocorrido lá a infração administrativa. Então, voltando aqui, primeira penalidade prevista, isso cai na prova, isso despenca em prova, então você tem que saber, é a repreensão. A segunda, suspensão. A terceira, demissão, né? Demissão, que é a penalidade mais grave é ao servidor público aí, tá? Ao servidor público. Então, é a demissão. Aí nós temos o item 4, né? O item 4, que é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? Então, a demissão é a penalidade mais grave do servidor público em atividade. E a cassação de aposentadoria e disponibilidade? Eu chamo isso de um bloco só, o bloco da demissão, né? Então, vai cassar a aposentadoria. Como assim, professor, cassar a aposentadoria, né? O cara, hoje, ele foi lá e aprontou, né, de uma maneira grave. Pum, aprontou, né? Ele aprontou porque ele sabia que amanhã já ia ser publicado, né, o seu ato de aposentadoria. Então, um dia antes, ele foi lá e aprontou sua aposentadoria. Eu estou livre! Vou dar uma de esperto, Lady Gerson, estou lá, vou tirar vantagem. Vai para a aposentadoria, lá curtindo na praia. Só que aí é o seguinte, a administração pública descobriu. Então, ele cometeu essa falta gravíssima durante o exercício, essa pena ela é punível com a demissão. O que acontece? Pade nele, pena, cassação de aposentadoria. Não é demissão porque ele não está em atividade. Bingo, né? E de disponibilidade, mesma coisa. O cara sabe que o órgão vai ser extinto, ele é estável, ele aprontou um dia antes da extinção, né? Gente, essa é uma dica para vocês terem a compreensão do regime disciplinar. Vão lá, estuda a nossa aula lá, da LC 04, cara, que ela completa bastante, né? Então, a quarta punição, a penalidade prevista. E a última punição prevista, o que nós temos aqui, né, é a destituição de cargo efetivo
ou em comissão, né? O cara que está lá em cargo comissionado, né? Então essas são as 5. Professor, cai. Então isso aqui é da LC 207. Professor, e lá na Lei 04, né? Na Lei 04 nós temos aqui, ó, são penalidades: repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Então, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o legislador, se quiser cobrar uma questão, ele vai cobrar suspensão. Por quê? Olha só, na LC 207, ele dividiu a suspensão em 2 blocos, de 1 a 30 dias de suspensão ou de 31 a 90 dias, de acordo com a gravidade da infração administrativa do servidor que o servidor cometeu. Então, está aqui para vocês, né? Bacana? Fechou, né? Agora, vou continuar. Lá na LC 207, né? O artigo 4º, né, da lei. O que diz o artigo 4º? O artigo 4º da lei vai trazer a possibilidade de um outro tipo de punição, que é a aplicação da multa, né? Multa pecúnia, dinheiro, né? Aplicação da multa, né? Tá certo? Quando que vai ser aplicada essa multa, né? Será aplicado ao servidor público que recebeu uma pena de quê? Recebeu uma pena de suspensão e, por interesse da administração pública, necessita do serviço dele. Então, ele recebe a pena de suspensão, ele trabalha, só que ele é punido com a multa de 50% do seu subsídio. Ihu, né? Quando do julgamento pela autoridade competente, quando pelo julgamento da autoridade competente, ou seja, é um ato discricionário da autoridade competente em aplicar a multa, não é ele obrigado. Em havendo conveniência para o serviço, então, a atividade daquele rapaz que recebeu a multa de 90 dias é importante, não tem quem substituir ele naquele momento, né? Então, se ele deixar ficar em casa 90 dias, vai atrapalhar o serviço público, a administração pública, o interesse público, né? Então, há conveniência. Então, eu vou fazer o quê? Vou aplicar a pena. A penalidade de suspensão parou, questão de prova, a multa somente é para a penalidade de suspensão. Poderá ser convertida em multa. Poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então, está aqui para a galera. Então, o cara vai permanecer em serviço, tá? Então, isso aí que acontece, né? Professor, vamos comigo aqui. O que acontece aqui, então? Vamos supor, né? Aqui, ó, o cara, ele recebeu uma suspensão, ó. Suspensão, tá? Vamos pôr o ozinho perto aqui, ó, do A, de 90 dias. Então, regra geral, ele não trabalha, olha, não trabalha, ele está suspenso, ele não trabalha, se ele não trabalha, ele não recebe. Esse é o modelo mental, tá, da suspensão, né? Aí você pode, a critério, né, da administração, ser convertido em multa, né? Multa do quê? O que vai acontecer aqui? Ele vai trabalhar. Tá? Ele vai trabalhar. Tá? Ele vai trabalhar. Claro, se trabalha, ele tem que receber. A administração pública não pode se enriquecer nas custas de ninguém. E tem que só que ele vai receber uma multa. Ele vai receber só 50%, que é o valor da multa aí da conversão. Então aí, ó, pronto, justo, claro, né? Tá aí. Antes de receber 50% do que nada, cara. O povo é tudo. Rapaz, servidor público aí. Rapaz, se atrasar um dia do salário, o povo tem ataque do coração. Imagina ficar 90 dias sem receber, né? Tá certo? Então, isso aqui é o quê? É a aplicação da multa, né? Parágrafo único. Vem comigo aqui. Olha que coisa importante do parágrafo único. O servidor punido com a suspensão, em seu direito de recorrer em sua defesa. Parou. Então é o seguinte, o cara foi punido com a suspensão. Claro, se ele foi punido, duplo grau de jurisdição, ele tem o direito de recorrer em sua defesa. Aí a gente vai falar lá no capítulo 9, que vai ser dos recursos, reconsideração e revisão, né? Ou de interesse legítimo, né? Ele, legítimo, pode pleitear a conversão da multa, né? Então ele pode pleitear
a convenção da multa, né? Ele pode fazer um pedido, mas desde que haja conveniência do serviço, né? E pelo julgamento da autoridade competente, não é direito adquirido. Bacana? Então tá aí, esses dispositivos aqui, esse cara aqui não tem lá na LC 04, né? Vamos lá, ainda falando um pouco mais ainda sobre a multa, o artigo 5º, né? O que traz o artigo 5º, né? O artigo 5º é o seguinte, já considera que o cara recebeu a punição de multa, né? Então, o artigo 5º da 207 vai tratar lá o momento de aplicação dessa multa. E claro, que sabiamente o legislador aqui colocou o prazo, ó. A multa, a suspensão, né? A suspensão terá o seu início de imediato. Então, foi publicada a punição dele imediato. Ou em até 2 meses da ciência do servidor, né? Professor, então quando que vai ser aplicada a multa? De imediato ou em 2 meses? Professor, por que em 2 meses? Ó, de acordo com a conveniência da administração. Vamos supor que o cara teve a multa na segunda-feira. Essa segunda-feira, tá certo? Final de mês, nós temos aí 5 servidores já em escala de férias, em gozo de férias, né? E no próximo mês, mais 5. Já estava previsto isso já no exercício anterior à escala de férias, né? E o que acontece? O cara estava na atividade dele. E aí, professor? Aí, falou, opa, tudo bem, cara, você vai sair, não agora, você vai sair daqui a 50 dias, vai cumprir o seu aí asilozinho da multa, né? Multa não, da sua suspensão. Então é o seguinte, aqui vai trazer o prazo de aplicação. Gente, boa questão de prova, tá? Isso aqui só acerta quem estudou. Então é de início imediato ou de 2 meses. Quem vai escolher o prazo para ele iniciar a sua punição, a sua penalidade, vai ser a administração, ok? Artigo 6º, vem comigo aqui, né? O que traz o artigo 6º? O artigo 6º vai trazer aquilo que eu disse para vocês, da equiparação da pena de demissão, né? Então, a pena de demissão aqui, ó, é a equiparação, vai equiparar aqui a punição da demissão, que é o desligamento do servidor ativo, ao desligamento, ó, cassada da aposentadoria ou disponibilidade, né, do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Então, o artigo 6º traz aí da equiparação aí da pena de demissão. Pena de demissão para o servidor ativo, tá? Cassação de aposentadoria e disponibilidade, ele não está em atividade, né? Não está em atividade. Aí nós temos aí o Instituto da Aposentadoria, que é um benefício aí da Seguridade Social, e nós temos a disponibilidade, também um caso aí já previsto, né? Previsto aí no Estatuto, né? Não só no Estatuto, mas todos os estatutos aí, não só na LC 04. Artigo 7º, vem comigo. A destituição de cargo em comissão, exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita a penalidades de suspensão de 31 a 90 dias de demissão. Olha que coisa interessante, né? A 5ª e última penalidade prevista é o quê? A destituição do cargo em comissão. Ok. Mas, professor, quando que a gente vai aplicar essa destituição? Quando o sujeito, né, cometer qualquer infração aí, desrespeito de dever e proibições sujeitas à pena de suspensão de 31 a 90 dias, né? Então, ele vai estar sujeito à destituição, né? Então, aqui traz as regras aqui. As regras aqui também não está na LC 04, está aqui nesse estatuto aqui. Bacana? Na 207. 8º, vem comigo. O artigo 8º e o artigo 9º, ele vai tratar sobre o quê? Assiduidade e abandono de emprego. Configura abandono de cargo e ausência sem causa justificada o servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Eu vou ler de novo. Configura abandono de cargo a ausência sem causa justificada. Olha aí, gente, ausência sem causa justificada. Cara, eu estou internado, então eu estou doente, eu estou impossibilitado do serviço. Isso aí é uma causa justificada, pode ser até mais de 30 dias, né? O servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Então, você abandonou o cargo lá, você vai receber falta, né? Só que aí você já teve o que? Configurou abandono de cargo. Abandono de cargo, você vai ser demitido do serviço público. Bacana? Vamos lá. Artigo 9º. Professor, eu fui esperto, professor, eu contei. Antes de chegar aos 30 dias, no 25º dia, eu voltei a aparecer lá, bati o ponto, né? Para quê? Para você quebrar
o abandono de cargo, a configuração, né? Aí, no outro mês, eu já faço de novo, né? Já dou isso aí. Aí vem o quê? O artigo 9º. O artigo 9º é para os espertinhos, né? Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, mesmo de critério, por 60 dias, intercaladamente, durante o período de 12 meses. Então, durante o período de 12 meses. Então, ela é para os espertinhos, né? Então, até para você, claro que os dois casos aqui você vai ser demitido aí por abandono ou por inassiduidade habitual. Por que isso, cara? Porque você é servidor público, a administração pública quer um cara profissional, a administração pública entende que precisa do seu serviço, tá? Bingo, bacana, né? E o parágrafo único? O parágrafo único vai criar um mecanismo de controle, né? Então, lá no sistema da Secretaria de Gestão, né? Acho que é o SEAP, que é o atual, né? Lá ele contabiliza isso, né? Para fim do disposto do CAPT, a cada final de mês, as unidades de recursos humanos deverão efetuar a somatória de faltas dos servidores dos últimos 12 meses, ou seja, instituir um mecanismo de controle para apurar a inassiduidade habitual do servidor público. Bacana? Então tá pago para vocês aí mais um capítulo que são das penalidades, né? As aulas serão assim, rápidas, né? Curtas, bastante objetivas para a gente estudar a Lei Complementar 207. Vem comigo aqui, né? Olha aí, olha que coisa interessante aqui, cara, né? Olha que frase legal. Faça o que for necessário para ser feliz. Olha só, faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Gente, exatamente, gente. A complexidade, a felicidade, aliás, ela está sempre nas coisas simples da vida, cara. Às vezes a gente não percebe aquelas coisas simples, mas aquelas coisas simples nos dão o quê? Sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar é um dos elementos aí da felicidade. Só que a gente não percebe. Depois que a gente perde esses momentos simples, felizes, que a gente dá conta. Eu era feliz e não sabia. Quem nunca falou isso, né? Aí eu vou falar para vocês aí. Ontem eu fui fazer uma minha matrícula na faculdade. Eu estou concluindo aí meu curso de Direito, né? E aí, cara, eu lembrei da minha primeira graduação lá no FMT, puxa vida, né? Eu era feliz e não sabia. É isso, né? Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique-claque.